Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. O único Deus verdadeiro e a criação. Meu querido professor de escola dominical, meu querido superintendente, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria estar com vocês outra vez. Agora já é a lição número 2, né, dando sequência àquela série de estudos sobre o nosso cremos, conforme falamos na lição anterior. Agora, o título da lição, o tema é O único Deus verdadeiro e a criação. Eu quero deixar claro que aqui não é um tratado sobre teologia ou teontologia, como nas obras de teologia sistemática, porque o assunto sobre Deus ele é muito, muito amplo. Agora, é um assunto importante, porque é uma questão de vida ou morte. Veja o que Jesus disse lá em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Fecha aspas. Então, veja que a doutrina de Deus é uma questão de vida ou morte. Não pode haver erro aí. Porque se houver erro na doutrina de Deus, aí vira um efeito cascata. Aí todas as demais doutrinas, elas serão contaminadas com esse erro. Então, é um assunto muito sério, assunto muito importante. Mas aqui eu quero deixar claro também que não é um estudo sobre Deus na sua natureza, seus atributos, suas obras e assim por diante, porque é um assunto muito vasto. O que eu quero enfocar aqui é exatamente o que diz o título da lição e é o que está também no nosso cremos. Mostrar o monoteísmo e também a criação de Deus. É um tema de suma importância para a geração em que estamos vivendo. Na leitura Bíblia em Classe, nós temos apenas 2 versículos. Um que fala da unidade de Deus, do monoteísmo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse conceito monoteístico reaparece em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Jesus citou essa palavra quando ele foi interrogado acerca do grande mandamento, isso em Marcos, no capítulo 12, versículo 29, Jesus disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, colocando isso como o grande primeiro mandamento. Veja, então a doutrina de Deus, isso é importante, a doutrina de Deus está incluída no grande mandamento. O monoteísmo está incluído na doutrina de Deus. É aquilo que eu falei, é uma questão de vida ou morte e não pode haver erro aí. Muito bem. E o outro versículo fala da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Temos aqui a criação. Agora, o que me chama a atenção, por exemplo, o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos começam assim. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e das coisas visíveis e invisíveis. Então, essa construção, essa declaração do credo dos apóstolos, ou fraseologia similar, reaparece no credo niceno constantinopolitano, e é uma declaração de uma importância extraordinária. Primeiramente, porque resume o pensamento bíblico. O monoteísmo, Deus como Criador, e Criador de todas as coisas. E é importante lembrar que essa declaração serviu como uma muralha. O cristianismo usou essa declaração como uma muralha que separa o cristianismo do paganismo, das doutrinas pagãs, do politeísmo, da doutrina gnóstica, que negava também o monoteísmo, e assim por diante. Então, a importância desse credo nessa declaração. Primeiro, Deus é um só, existe um só Deus e Deus é um só.
Outro ponto importante, Deus Pai. Interessante, só uma curiosidade aqui, mas é muito importante você lembrar disso. Você sabia que Pai é um atributo divino? Sim. Agora, o curioso é que é o único atributo divino que Jesus não possui. Todos os atributos divinos Jesus tem. Jesus é eterno, Jesus é onipotente, é onisciente, é criador, é santo, é justo, é sábio, e assim por diante. Agora, Pai é a exclusividade do Deus Pai. Aí você vai dizer, mas Isaías 9,6 fala, porque o menino se nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, mas ali é Pai da Eternidade, não é o Deus Pai, tá? Isso que eu queria deixar claro. Muito bem, mas essa declaração também do credo mostra que o nosso Deus é um Deus pessoal. Isso é muito importante, e isso já elimina as teorias, as doutrinas inadequadas sobre Deus, como o panteísmo, como o monismo, que ensinam que Deus é tudo e tudo é Deus, confunde o Deus com a criação. Então, essa expressão Deus, Pai, Todo-Poderoso e Criador, um Deus que age, que tem personalidade pessoal, é um ser pessoal. Então, essa declaração mostra isso. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal. Agora, falando da criação, Criador de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que aqui não diz quando e nem como isso aconteceu. Nesse versículo, isso não está claro. O que está claro é que o verbo criar significa trazer à existência algo do nada. Esse verbo é usado só para uma ação divina nas Escrituras Sagradas. E até hoje em Israel, o ser humano não cria nada, ele produz, ele faz, porque é uma diferença grande entre fazer e criar. No capítulo 2 fala que no sexto dia, no sétimo dia, descansou Deus das obras que fizera e criara. Fazer uma coisa e criar é outra. Eu posso, por exemplo, fazer essa caneta, mas eu estou usando material, substância já existente. Agora, criar é trazer algo do nada. Então, Deus criou o universo do nada. Agora, no salmista, o Salmo 33, versículo 9, diz assim, Deus falou e tudo apareceu. Mandou e logo tudo se fez. Aí a gente entende que foi uma ação rápida, imediata. Deus falou e tudo aconteceu. Aí você vai dizer, e os 6 dias da criação? Tá bom. Uma interpretação, isso nós temos no missionário Dico Beckstein, saudosa memória, nosso mestre, um dos nossos pais, a Laurence Olson também ensina isso. Os nossos pais, o pastor João de Oliveira, aqueles que nos ensinaram, eles interpretam, é claro que existem outras linhas de interpretação. Então, uns dizem que o relato da criação, dos 6 dias da criação, se refere à era geológica. Você vê Antônio Neves Mesquita, no seu livro Povos e Nações do Mundo Antigo, logo no começo, ele associa o que acontece em cada dia da semana e segue exatamente o mesmo das eras geológicas. Os que foram surgindo nas eras geológicas aparecem ali na mesma ordem. Então, alguns interpretam que os dias da criação são uma referência às eras geológicas. É uma interpretação. Muito bem, não estou dizendo que concordo com isso, mas existe essa interpretação. Agora, existe a interpretação de os 6 dias da criação não são criação, mas recriação. Porque, como diz o missionário Dico Beckstein, como diz também o missionário Laurence Olson,
Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, há um período de tempo inimaginável. Porque quando o versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa primeira parte, e a terra era sem forma e vazia, o verbo hebraico, hayá, o verbo hebraico também significa, pode ser traduzido, a terra tornou-se sem forma e vazia, a terra veio a ser sem forma e vazia. E lá na frente, o profeta Isaías, capítulo 48, versículo 15, se não me falha a memória, diz que Deus não criou a terra vazia. Então, eles interpretam que a partir do versículo 3, e disse Deus, haja luz, se trata da recriação, da restauração da terra. Essa é uma interpretação. Mas o que é importante para nós não é a interpretação A ou a interpretação B. O que é importante é que Deus é o Criador. Ele criou, Ele planejou. Então, isso é importante. E o credo já começa dizendo, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas, dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então, o universo ele foi planejado. Deus planejou, Deus criou e Deus sustenta. Ele é o mantenedor. Ele sustenta a terra, sustenta todas as coisas até o seu destino final. Isso que é importante nessa lição, nessa segunda lição sobre Deus como único Deus verdadeiro e como Criador de todas as coisas e Criador do ser humano, porque no mesmo relato fala, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus é o Criador de todas as coisas e dos seres humanos. E a Bíblia está repleta de informações a esse respeito. Lá no Novo Testamento, Paulo, na sua pregação em Atenas, no Areópago, ele diz que de um só, Deus fez toda a geração para habitar, se referindo a Adão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Paulo diz, o primeiro homem, Adão. Então isso é importante. Então, a raça humana se iniciou com o primeiro casal, Adão e Eva, e eles vieram de Deus, foram criados por Deus. Então, isso é muito importante, a igreja sabe disso, os irmãos sabem, teus alunos de escola dominical sabem disso também, mas é bom que eles se preparem para dialogar e conversar com as pessoas que não conhecem essa verdade. Portanto, Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.